Fala galera, salve, salve, é uma alegria poder recebê-los aqui em mais um Dynamos.cast, inteira sua audiência. Se você pode, convida geral, a mãe, o pai, o periquito, o papagaio para estar com a gente. Hoje, de modo específico, nós recebemos um convidado ilustre, é prata da casa, é membro da nossa comunidade de fé da Dynamos de Goiânia, o queridíssimo Guilherme Franco. Guilherme, aê! Seja bem-vindo. Valeu, pastor. O povo costumava dizer que a gente era gêmeo e tal, né? Falavam, por causa do visual, né? Afinidade visual. Agora eu tô deixando o cabelo crescer, né? Então... Pois é, uma pena, né? Eu vou deixar o Guilherme no vácuo. O Guilherme aparou um pouquinho o cabelo. Foi, até estava preocupado com o penteado hoje, gente. Quis fazer algo diferente, não sei se vocês notaram. Deu uma inovada, parabéns. Obrigado. O Guilherme, que além de ser músico, além de ser um homem de Deus, autor, escritor de 2 livros que já foram publicados, na verdade, tá vindo o terceiro aí, Guilherme. Ele é compositor de mais de 500 músicas, dentre as quais alguns cases de sucesso, como por exemplo, Tu És Bom, do DJ PV e Guilherme Franco, Tuas Águas, da Júlia Vitória, que ela canta com a Gabriela Rocha também. Além disso, músicas com Leonardo Gonçalves, Eichla, enfim, muitos sons de sucesso com milhões de visualizações. Que alegria, Guilherme, poder saber que Deus te chamou para isso de modo em específico e tem usado a sua vida para abençoar milhares de pessoas. Amém, galera. Obrigado, amém, pastor. Obrigado pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui, participando aqui do podcast da Dynamos, que é a minha casa, né? Tem um sabor especial. E, assim, toda essa introdução aí, eu sou só um cara que gosta de escrever. Gosto de escrever e de levar amor em letra e som. É o que eu costumo dizer, assim. Mas é uma honra estar aqui, um prazer estar aqui. A gente vai ter um papo legal aqui, vamos falar sobre muita coisa aqui. Que legal, Guilherme. Para nós é uma alegria realmente poder te receber e saber que você faz parte disso que está sendo construído aqui na Dynamos. Nós acreditamos que a nossa comunidade de fé é um centro de liberação de propósito, de potenciais. Sem sombra de dúvidas, Deus te colocou como uma dessas espivitadeiras que tem impulsionado pessoas para o cumprimento do seu propósito. Eu sei que eu fiz uma introdução e tal, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre você. Eu acho que é uma oportunidade para a galera te conhecer. A gente se conhece aí, eu estava, antes de vir para cá, tentando me lembrar, mas eu acho que no mínimo há uns 7 anos, já faz um tempinho, Tem um tempinho, né? já. Mas eu gostaria que você se apresentasse. Pô, Guilherme, você nasceu de novo, teve uma experiência com Jesus, caminha com Jesus faz quanto tempo? Faz um tempinho. Então, pastor, eu sou de Jataí, que é uma cidade do interior aqui de Goiás, de 120 mil habitantes, mais ou menos. Nasci lá, nasci numa família de músicos. É mesmo? A minha mãe tinha uma dupla sertaneja, chamava Irmãs Freitas. É mesmo? E ela brinca que em Goiás, cada árvore que você balança, cai uma dupla Exatamente, sertaneja. Tinha como ser mais clichê, né? Sou filho de uma mulher que canta sertanejo. Minha mãe teve uma dupla, teve 16 discos gravados, foi de gravadora, ganhou disco de ouro, até lá em casa tem as coisas dela e tal. Meus tios também, André e Andrade, muito dessa vibe aí mais antiga da música sertaneja, moda de viola e tal. Minha mãe é uma multi-instrumentista, minha mãe toca órgão, harpa, viola, violão. Rapaz. Então eu nasci nesse meio, né? Na minha casa lá, até hoje, lá em Jataí, na casa dos meus pais, tem uma sala de som. Que legal. Né? Toda encarpetada lá, com os instrumentos e tudo. E meu pai sempre foi de escrever algumas coisas também. Meu pai compôs algumas coisas, meu pai é advogado há muitos anos, né? Mais de 40 anos. E eu nasci nesse meio, né, entre as letras e a música ali. Na minha casa sempre foi esse ambiente. Então, reunião de família era todo mundo tocando. E eu cresci nesse ambiente, ninguém era crente. E nasci nesse ambiente aí, só que eu nunca fui encorajado a trabalhar ou, de alguma forma, cogitar viver de música. Porque a minha mãe tinha visto como é o mercado, como é a vida, como é o show business, né? E nunca me incentivou. Ela sempre falou, olha, meu filho, você vai ver muita coisa ruim, né, nos bastidores. Querendo te guardar, te poupar de uma possível frustração. Não, de frustração e de caso dê certo também, porque você vai conviver com gente
São drogas, são pessoas que têm uma vida promíscua, são pessoas vazias. Nem tudo que parece Exatamente. Né? Ela sempre falava assim, olha, mesmo que dê certo, talvez o preço seja muito alto. Então vai estudar. Não queria te expor a esse nível. Exatamente. Né? Ela falou, não, vai estudar, vai ter uma vida aí, uma carreira acadêmica normal, né? Nós temos oportunidade de te dar estudo, eu não tive. Então, eu quero... Minha mãe veio de um lar muito pobre, né? Meu avô era muito pobre, trabalhava numa situação aí análoga à escravidão, né? Meu avô era preto e vivia numa situação análoga à escravidão. Sofreu muito, né? Pessoa de cor preta sofre ainda hoje, sofreu muito, né? E eles venceram assim, cantando, né? E aí eu nasci nesse meio musical e... tive meus contatos com a música, mas nunca encarei a música como algo profissional. E, inclusive, até aprendi as coisas sem aula, sem nada. Nunca me encorajaram, me colocaram numa escola de música, nada. Então, todos os instrumentos que eu toco hoje eu aprendi sozinho. Uau. Eu aprendi de ver as pessoas tocando. Né? E tanto que eu sou canhoto, tudo que eu toco ao contrário. Eu toco com violão de cabeça para baixo. O caldo é mais grosso. Eu né? toco bateria ao contrário, toco tudo ao contrário. Eu aprendi tudo sozinho, né? Só que música você não toca de trás para frente, não. É do jeito a música é normal, só a posição que o cara tem que virar, né? Mas, enfim, aí o início da minha vida foi esse. E eu sempre gostei muito de escrever. Desde cedo eu fui vendo aptidão nas palavras, eu sempre gostei muito de filme, sempre gostei muito de livro. Eu era repórter mirim do Almanac, né? Tinha um Cabeça Oca, né? no Popular, aqui, um jornal aqui de Goiânia, e tinha um lugar lá do repórter mirim, eu mandava minhas reportagens por carta, e eles publicavam. Minha mãe até hoje tem uma série de coisas guardadas, né? E aí quando o Brasil fez 500 anos, eu fiz uma redação. E essa redação duvidaram que era minha, acharam que meu pai tinha escrito por mim. Acho que foi a primeira vez que meus pais viram assim. Que esse menino tem esse potencial, essa capacidade intelectual. Só que a minha mãe viu, né? Minha mãe viu eu escrevendo. Então, assim, ela, quando viu que não tinha sido meu pai, que as pessoas duvidavam, ela viu que realmente eu tinha um potencial. E aí acabou que não teve como eu concorrer a um concurso que tinha lá sobre o Brasil 500 anos e me falaram assim, se você quiser escreve qualquer coisa, escreve uma poesia. E eu sentei, tirei a mochila e escrevi na hora lá, assim, no final de aula, assim, e ganhei um prêmio lá da Academia Goiana de Letras, eu tenho esse prêmio até hoje e tal. Que legal. Tirei 10 na minha redação do Enem, gosto de escrever. Que legal. Gosto de escrever pra caramba, eu sou uma pessoa que sempre gostou dessa área, né? E acabei optando pelo direito. Então, vem para Goiânia com 18 anos, em 2004, estudar Direito na PUC, aqui em Goiânia. Legal. Mas assim, eu já tocava, né? Eu já tocava na noite, eu já tocava em barzinhos, eu já era envolvido totalmente com a música. Mas você estava fazendo a sua, né? Exatamente, foi a única coisa assim, que eu vejo que ninguém me ensinou. Porque eu estudo tudo, meus pais me providenciaram uma música boa, exatamente, a música não. Né? A música, de certa forma, foi o espírito me pairando para um propósito desde o início. E eu queria te fazer uma pergunta, até que você entrou nisso, eu acho que a gente, através dessa pergunta, pode trabalhar de maneira um pouco mais estruturada. Uma vez eu ouvi dizerem o seguinte, que as 3 ocasiões mais importantes da vida de uma pessoa são o dia que ela nasce, o dia que ela nasce de novo e o dia que ela descobre o porquê dela ter nascido. Embora a gente perceba, pelo que você falou, que desde cedo você foi se despertando para isso, quando é que a ficha caiu ao ponto de você falar, é isso aqui, eu vou dar minha vida, vou dar meu sangue? E por qual motivo eu faço essa colocação? Porque você falou, cursei Direito, sim. Não houve um incentivo da minha família para que eu seguisse uma carreira artística. E eu acredito que o que você carrega, a gente está falando de mais de 500 composições, de composições de sucesso, que estouraram mesmo, né? Tuas Águas, da Júlia Vitória, sensacional, Tu És Bom, letras que são carregadas de uma mensagem. É muito mais do que a teoria vazia, é algo que salta do papel e explode nos corações. Qual foi a ocasião que em primeiro lugar, que virou essa chave, você fala, é isso? E aí eu acho que depois de responder essa pergunta, eu acho que você poderia nos dizer, tipo assim, qual foi o caminho que você então teve que percorrer? Porque teve uma mudança significativa, você estava ali numa vida um pouco mais sistemática, você
falou para mim, cursou direito, então é aquele trem mais quadradinho, porque eu também estudei 8 períodos de direito, então você sabe que é um trem mais sistemático, rígido, e você foi para uma veia seguindo esse entendimento completamente alternativo, oposta, criativa, dinâmica. Como Sim. que isso aconteceu, né? Sim, eu de cara não gostei do curso. Meu pai foi me enrolando, né? Não, você vai pegar gosto, tá no 5º, 6º período, você vai ver mesmo que é o direito. Aí quando eu vi o que era e realmente eu não gostava, eu falei, vou terminar. Mas eu não trabalhei com direito por muito tempo. Pastor, eu já fiz de tudo que você pode imaginar. Eu vendi silicone, prótese de silicone, para médico, acreditem. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Fui estudar outras coisas, estudei gestão executiva de negócios, trabalhei com vendas, fiz até gastronomia, eu fiz 1 ano de gastronomia. Uau. Tentando me descobrir. Porque eu vivia, na verdade, uma verdadeira frustração. E mesmo após me converter... porque você não se encaixava? Exato. Porque assim, mesmo após me converter, quando eu me converti, uma irmã, no dia que eu fui no primeiro culto, assim, foi na casa de uma irmã que fazia um culto em casa, super tradicional, irmã do coque mesmo. Ela foi me olhando e foi falando, você toca e canta, né? E aquilo eu não entendi nada. Eu tinha entendido que Deus ia fazer eu fazer sucesso. E aí eu fiz uma banda, deu tudo errado na época... E eu nem era convertido. Eu via essa mulher orar em línguas no culto, achava que ela estava falando hebraico. Eu falava, não sei o que está acontecendo aqui. Eu não tinha noção nenhuma de nada. E aí, com o passar do tempo, eu fui vivendo experiências. Assim, eu estou super resumindo aqui minha história, porque eu tive todo um background aí, né? Meus pais, eles tiveram envolvimento com umbanda, com candomblé, então eu era muito de centro, bandas, sim, né? não eu conheci tudo, né? Eu não fui para fora para conhecer. Então, assim, tem aí uma longa história aí a respeito disso, e eu sempre li coisas espíritas também, na minha cabeça era uma bagunça. Né? E quando eu venho para Goiânia, que eu saio do meu momento ali, do meu núcleo familiar ali e vou começar a encarar minha vida, eu me vejo com depressão. Né? Eu me vi com más companhias, tomando atitudes erradas e comecei a ficar depressivo, comecei a pensar em me matar. E sonhava com isso e tal, e até um dia que minha mãe, notando a minha tristeza, falou, não, meu filho, vai para a igreja, vai tomar uma hóstia que você vai melhorar, porque desse jeito não dá. E minha família vem de uma raiz muito católica também. Mexia com essas coisas, mas... Você acredita que a depressão, só abrindo um parênteses, né, esse período de ansiedade, de crise emocional, se deu por uma falta de encaixe do seu propósito? Eu me sentia totalmente fora. Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje as 2 principais raízes de problemas emocionais são a falta de entendimento de um propósito de vida e a falta de um sentimento de pertencimento a algo. Sim. E você vê o tanto que isso bate em cima, né? Com certeza não, porque o meu irmão, ele vem Seu irmão também é artista plástico. né? Mas assim, ele veio de uma realidade completamente diferente de mim, mesmo sendo criado na mesma casa e tudo, porque desde pequeno a brincadeira dele era o giz de cera. E aí ele cresce, com 15 anos ele passa na faculdade para arquitetura, né? E passou em 7º lugar, 8º lugar na aptidão. E ele ama o que faz e sempre foi muito bem sucedido. Então, desde cedo já estava Me ali. passou na fila, como Por o ter pessoal se da família encaixado. falava. Exatamente. Tipo assim, seu irmão te passou. Né? E da mesma forma, o tempo foi passando, né? E aí eu entrei nessa depressão que eu te disse, tive minhas experiências com Deus, nasci de novo dia 11 de junho de 2006, num encontro. Uau. Na chácara Peniel. E ali eu tive as minhas experiências, quando eu já tinha tido algumas experiências antes, dentro da minha casa, ninguém tinha pregado nada, foi através de um livro, né? Eu acabei indo fazer estágio para uma promotora que era da comunidade local que eu pertencia, e que ela me deu um livro do Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. E aí, lendo aquele livro, comecei a ter experiência dentro da minha casa, e logo ela me indicou, né, a um retiro, a um final de semana que as pessoas vão lá, e eu tive lá uma experiência muito forte com Deus e voltei determinado a minha vida mudar. Uau. E comecei a servir a igreja local, comecei a fazer o que eu tinha que fazer na minha igreja local, né? E servindo com o que eu podia. Precisava de alguém para tocar um violão, precisava de alguém para cantar, eu estava ali para isso, mas nunca ia muito a fundo nessas coisas. Mas o tempo foi passando e eu comecei a me sentir muito sem propósito. Né? E por mais que eu tenha encontrado Jesus,
eu sentia acusado de achar que Jesus não estava sendo suficiente para mim. Porque eu pensava assim, não, eu vou fazer qualquer coisa e vai dar certo. E eu não me sentia pertencente a nada, né? Eu sentia esse vazio, essa coisa, falando, poxa, mas parece que eu não sou igual ao meu irmão, não me encaixo. Parece que eu não fui feito para nada no mundo. Qual que é a minha missão? Não sabia. E as pessoas também não tinham como me responder isso. Até que passou o tempo, eu tentei gravar. Em 2011 eu gravei um projeto. Tinha um pastor meu que tinha uma banda de samba tradicional. E ele tocava nas festinhas da igreja e falava assim, pega essa banda para você. Aí eu peguei a banda em um dia, em uma noite, assim, eu escrevi 10 músicas. Rapaz. E falei assim, vou gravar. E aí o pessoal da banda assustou, eles não estavam querendo levar tão a sério assim, era só uma bandinha para tocar nas festinhas da igreja. Era só para quebrar só o galho mesmo, exatamente. Né? Só que aí eu fui e gravei, né? E chegou a tocar nas rádios e tal. Só que assim, por eu não ter a visão que eu tenho hoje, deu tudo errado. E antes disso eu tive bandas também, toquei em várias festas, Terra Santa, toquei em várias festas com bandas que eu tive. Eu tive a oportunidade de tocar, sempre de alguma forma estar envolvido, né, no louvor, de alguma forma, seja em festas, seja em eventos que a própria igreja fazia, eu fornecia os instrumentos, a gente fazia as festas, né, festas de retiro de carnaval e tal. E sempre fui envolvido nesse sentido. Mas essa sensação de não pertencimento sempre persistia em mim. Que eu pensava assim, tá, mas eu vou viver do quê? Né, tipo, qual que é a minha missão? Eu me sentia muito vazio nesse sentido. E quando que rolou uma virada de Foi em 2017. Na verdade, assim... Nossa, então demorou um tempo. Demorou, assim, não, e eu formei em 2008. E aí me falaram assim, mas é porque você não tirou a sua carteira do OAB. E eu falava, não, mas eu não quero tirar minha carteira do OAB, porque eu tinha medo de pegar minha carteira... Eu vou me ver mais preso ainda. Mais preso ainda, e voltando para viver a né? vida que meu pai queria que eu vivesse, que meu pai tinha traçado um plano para mim, né? Olha, você vai passar no concurso, você vai fazer isso. Meu pai tinha já uma história para mim. Você vai me substituir quando eu for. Não, ele nem me queria no escritório dele. Não. Ele sempre quis que eu fosse concursado, um juiz federal, essas coisas, né? Visando a estabilidade e tal. Então, assim, eu entendo o coração do meu pai hoje, mas na época eu ficava assim, meu pai não me conhece. Porque se ele realmente visse quem eu sou, ele não saberia ir realmente. Meu pai, ele era meu pai, ele não era meu amigo. E ele não conseguia ver, achava às vezes, não, isso aí é coisa de menino, isso é sonho de menino, isso é aventura de menino e tudo. E aí quando ele viu eu indo muito para esse lado da música, ele até me chegou com outras propostas, né? Não, vem cantar sertanejo, vai dar muito dinheiro, a gente tem alguns contatos por causa da sua mãe. Vai dar mais certo que eu gosto. Não, e ele veio com vários argumentos, o cara é advogado, né? Só você vai ter um bondismo para dar lá na sua igreja, né? Você canta e você vai embora, não tem problema nenhum e tal, e assim... só que aí eu não topei, que nessa época eu já tinha começando a ter noção daquilo que Deus tinha para mim, né? Mas moral da história, conheço a Caroline em 2011, nós nos casamos em Caroline, 2013. Quem não conhece a esposa dele. É a minha esposa, Didi Carol, né? E aí eu, assim, filha de pastores, né? E tem uma vida aí, tem todo um contexto de igreja uma realidade completamente diferente da minha. E a gente sempre falava de propósito e tudo. E nela eu vi a mesma coisa que eu vi no meu irmão, porque a Caroline começou a estudar nutrição na Federal. E de repente, do nada, ela vira um dia para mim e fala, amor, Deus está falando comigo, eu vou mexer com roupa, vou mexer com moda. E na minha cabeça eu falei, tá, eu vou te apoiar porque eu não quero que aconteça... Eu vou te apoiar porque aí você me apoia, a gente se encoraja foi mais ou menos assim, mas o meu medo era assim, eu não quero que façam com você o que fizeram comigo, de eu ficar 5 anos numa faculdade sem me descobrir, sem saber. E enfim... E aí eu falei, não, eu estou com você. Deus falou, nós vamos orar e aí você decide. Aí a família, né, dos dois lados, que isso? Não, ela tem que formar. Ela tinha feito realmente metade do curso já, né? Só que ela falou, amor, eu não gosto, eu sou infeliz, estudava, chorava. Eu falei, não, vamos orar e tudo, o que você quer? Aí ela acabou indo para esse lado da moda, montou uma loja, né? Vieram repórteres serem clientes dela e acabaram fazendo uma reportagem sobre ela e saiu em todas as televisões, porque uma foi chamando a outra, né, a emissora, uma foi falando, a outra também quis falar, e isso fez a Caroline crescer pra caramba. E aí um dia ela falou, amor, eu não quero mais loja online, eu vou ser digital influencer, eu quero influenciar as pessoas socialmente através da internet. Mas até um tempo atrás, quando você ainda morava no Marista ali, tinha
Ela tinha uma loja, não tinha? Tinha, ela tinha uma loja em casa, só que assim, com o tempo ela falou, amor, a loja está me impedindo de me aproximar de outras lojas. Então deixa eu fazer minha carreira aqui. Eu falei, vai. Aí que cresceu mais Abriu ainda. o leque. E eu via como ela era satisfeita em viver aquilo. Eu via a forma que Deus abria as portas para ela, eu via a forma como Deus fazia. Eu ficava assim, Deus, quando vai ser eu? Só que uma coisa que eu aprendi, pastor, é que Deus ele é um Deus de reação. Eu já ouvi algo que eu acho que se encaixa muito bem. Que Deus ele não responde perguntas, ele corresponde respostas. Exatamente. Porque muitas vezes a gente só fica, pô, e aí? Mas tipo assim, muitas pessoas têm chamado. cadê sua atitude para se levantar e provocar? Exatamente. Aí, de tanto insistirem, eu fui lá e tirei a minha OAB. Nunca tinha pegado mais um livro de direito. 8 anos depois, em 2016, eu me sento... fazer uma baita de uma atualização. Não, eu estudei em casa. Fiz um cronograma de estudo, estudei, passei. Tirei minha carteira. Pensei, não, de certo, Deus quer me prosperar isso. Era isso que estava faltando. Era a porta que fechava. Então, Você tipo quer assim, a legalidade, né? Agora eu fechei todas as tipo assim, não tem para onde ir. Então, será que é aqui? Aí eu fui todo animado, prestei concurso, falhei. Fui advogar, não deu certo. Quando eu arrumava cliente, era fora de Goiânia, meu carro quebrou, não tinha jeito de viajar, ver a pessoa, e, enfim. Fazer uma campanha de quebra de influência. Não, amarrar a cabeça do burro. Isso é onde enterrar a cabeça do bode, né? Não, mas aí... E fui procurar emprego, entreguei mais de 300 currículos e nada. E fiquei assim... E eu já era casado, né? Prestei um tempo... A pressão só aumenta, Não, né? lógico, e eu prestava serviço para o Estado... Chegou uma hora que o meu contrato acabou. E aí a gente passou por muita dificuldade. E aí a depressão que me beirava, desde a época que eu estava para me converter, ela me achou. E aí eu acabei indo para uma psicóloga, para uma profissional, e acabei tomando remédio também. E foi muito bom. Foi bom. Foi bom pra quebrar todo preconceito aqui. Foi, tá exatamente. gente, porque né? quando eu cheguei, eu me lembro de sentar na cadeira da psicóloga com um atestado de falta de fé na minha testa, assim, porque eu pensava assim, eu cheguei no fundo do poço. Se Deus não me foi suficiente. Vou usar essas agora, ferramentas aqui. Eu fiquei muito triste, porque eu falei assim, nossa, eu falhei na minha fé, eu vou ter que recorrer a homens. Só que aí Deus foi me mostrando que Ele usava tudo isso. E que até o período que eu passei por essas dificuldades, elas me serviram para que algo se somasse ao meu propósito lá na frente. Então, em 2017, eu ouvi a primeira vez dessa psicóloga. Tende por motivos de grande alegria o passar por várias provações. Porque agora... a provação da sua fé produz experiência, a perseverança que produz a ação completa, porque o amor de Deus foi derramado faltar, no nosso nem coração, nada né? faltantes e nada. Por isso que eu imparável, as pessoas não entendem às vezes os detalhes, né? Isso aqui é da minha marca, pessoal. Carrega uma mensagem assim, exatamente, você, né? porque eu fiz igual a música do Morada fala, né? Eu queimei meus barcos. Aí quando ela começou a abrir meus olhos, falou assim, por que você não trabalha por isso? E várias vezes a psicóloga falou isso? Foi, ela nem... E assim, ela é católica, né? Mas ela não crê da forma que eu creio em alguns aspectos. Mas eu vi que Deus usou muito a vida dela. Porque um dia ela falava comigo e eu saía, entrava no carro e Deus continuava a sessão. E Deus falava assim, escuta, quem te disse que eu tenho a vida do seu pai para você? Uau. Porque o meu medo era esse, né? Tipo, seu pai tem planos, mas eu tenho planos maiores. Essa experiência não aconteceu dentro de um prédio, foi num consultório de psicologia. Exatamente. Uau. E aí depois Deus começou a continuar falando comigo, escuta, quem te disse que eu tenho aquilo que seus pais falam que é uma carreira musical para você? E Deus começou a derrubar todos os conceitos que eu tinha, todas as crenças limitantes que meus pais me colocaram, que as pessoas tinham falado para mim ao longo da minha vida. Uau. Eu fui falando assim, não, mas espera aí, vamos resetar tudo então. E foi nessa época que eu conheci uma pessoa que, eu preciso citar ele na minha história porque é ser justo, que foi o Pablo. O Pablo Marçal, ele fez uma diferença muito grande para mim nesse momento. Né, que a gente servia na mesma igreja e um dia, num desses retiros, a gente servindo as pessoas, a gente teve uma conversa ali na cozinha, ali lavando a louça. E foi uma conversa muito boa. E aí ele falou, olha, seu irmão vai fazer um projeto para mim, eu sei que você está sem dinheiro, então ele vai pagar, eu vou pagar o projeto com a sessão para você e seu irmão faz um projeto para uma casa, um apartamento que ele estava reformando, algo assim. Uhum. E meu irmão me deu.
Meu irmão, todo mundo com dó de mim. Eu era aquele cara problemático da família, né? Tipo assim, nossa, o Guilherme tinha tudo para ser um menino brilhante, menino estudioso, menino inteligente, criativo. Super. Né? Aí, tá. A sua história ainda não havia acabado, era só um intervalo dela, Era, né? não, era Porque só tipo assim, não, eu achei, o problema é sinceramente. que nós não conseguimos enxergar pelo mesmo prisma que Deus. Exato, né? é como se fosse um tapete pro lado de trás. Deus, ele tá tudo vendo no bagunçado, futuro mas que- Deus. Exatamente. A gente tá vendo aquele quadro cheio de borrões. Eu não sei se você já viu esse vídeo, que um cara tá pintando uma tela cheia de borrões. E aí todo mundo fica sem entender, porque o cara tem renome, tem peso. Eu vou falar, pô, que loucura que é essa? Eu já vi um cara E no aí, Instagram. de repente ele Ele só vira gira, o quadro exato. e aparece a imagem de Cristo. Então, assim, existem momentos da nossa vida que parecem uma série de borrões, de rabiscos, está tudo nublado, mas a gente precisa ficar calmo, porque o Senhor ainda não terminou, né? E a pergunta, às vezes, que Deus está fazendo para algumas pessoas é essa: quem disse que acabou? Exatamente. Só acaba quando ele diz que está consumado, está Exato, feito, né? exato. No final do livro, né, em Apocalipse, ele fala que faz novas todas as coisas. Uau. Quem que fala que faz novo no final? Uau! É porque, né, para Deus, o final é só Às vezes o seu final é o começo, é o começo dele, de Deus. né? Exatamente. E no Instagram eu via muito esse artista. Tem um artista que ele pinta de cabeça para baixo. Né? Ele faz vários desenhos. Depois que ele vira, você não entende nada. Só que depois que você conhece a arte dele, você já fica, né? Já fica esperando. Já fica esperando. Mas assim, E Deus às é vezes esse não artista. Conosco que Deus é desse jeito. Fala, não estou entendendo nada, mas Nada. eu creio. Esse é o artista dos artistas. Exato. Né? É o criador do universo. E Deus foi muito bom comigo, pastor, porque eu acho que Deus ele me deixou sem opção. Eu tive que crer. Era a única alternativa. É, que porque você tinha. eu queria tanto resolver algumas pendências na minha vida que eu acho que a porta que abrisse eu entrava. Mas as portas se fecharam de uma forma que Deus me fez, ao invés de olhar para os lados, olhar para cima. E aí foi quando eu comecei. Aí o Pablo me ajudou bastante nessa caminhada, né? Que legal, mano. E aí um dia ele falou: olha, eu vou te ajudar mais, eu vou te conectar ao PV, que é o Pedro Vitor, que é o DJ PV. A gente sempre foi da mesma igreja. E eu já tinha tido algumas experiências com o PV antes, né? Eu escrevi algumas músicas para ele antes. Sim. Na verdade, bem antes, o PV ele fazia festas. Não sei se a galera sabe disso, ele fazia, eu promovia sei, festas. já contou. Porque o DJ não tinha onde tocar em Goiânia. Um DJ cristão não tem onde tocar. Ele tinha que promover a plataforma Exato. para que ele Eu conheci fosse o PV divulgado. tocando numa garagem de um irmão, no aniversário de um irmão. Foi assim que eu conheci o PV. Ele tinha um projeto que chamava Psy Aí Prophetic. depois eu vou até falar, rapaz. E hoje, depois que o trem estourou, eu falei, toca no meu casamento. A gente ainda não é tão amigo. E ele falou, pô, hoje eu já não toco mais em casamento. É. Volta que Deus. As coisas mudaram. As coisas mudaram. E ele tocava, né? E tinha um projeto chamado Psy Prophetic, que tinha o Jerônimo no baixo, o João Depois eu vou Zera, até né? pedir fazer um corte dessa parte aqui que vão mandar pra ele. Manda pra ele. E tinha o João Zera na guitarra, né? Que é um guitarrista aqui muito famoso aqui em Goiânia. E eles tinham um projeto bem underground mesmo, assim, e fazia as festas pra ele ter onde tocar. E aí, só que aí ele como um cara bem empreendedor que é, isso cresceu e virou grandes festas em Goiânia. E ele se tornou um grande promoter mesmo. Hillsong United veio em Goiânia através dele, Jeremy Camp. Eu fui o tradutor do Jeremy Camp quando o Jeremy Camp veio aqui, né? Uau. Foi através da empresa dele. Então o PV criou aí um negócio disso, né? Um negócio que abençoou muita gente. As bandas não tinham onde tocar. Não era uma época que as igrejas faziam eventos, conferências, essas coisas. Então as pessoas se juntavam nesses lugares. Geralmente era uma coisa interdenominacional, ou às vezes tinha um propósito de evangelismo com a Jocum, ou de enviar um missionário, ou de arrecadar um valor para construir alguma coisa, ou senão um fim comercial mesmo. Olha, vamos vender ingresso para juntar dinheiro para fazer a próxima. E sempre foi assim. E eu sempre participei dessas festas e tudo. Só que aí chegou um momento, que foi bem esse momento quando eu gravei esse trabalho de samba e deu tudo errado, onde as igrejas começaram a fazer os seus próprios eventos. E aí o PV se tornou um artista. Cada banda que tinha que tocar nessa festa, pastor, dava um valor. Né? O PV falava assim, olha... O cara você tinha que dar o tocar. Você quer tocar aqui? A gente tem que fazer a festa acontecer, precisa de um som bom, tal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um dinheiro de cada banda aqui. Só que teve um certo momento que eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha um dinheiro no estúdio, eu ia gravar um projeto, falei, olha, tem um dinheiro no estúdio lá. E o PV foi lá, querendo gravar o João Esteca. Gravar o João. Gravar o João Esteca. Ei, né? Eu ainda brincava que ele era o Justin Bieber do gospel, porque na época o Justin Bieber estava, né, naquela baby. E eu falava, e até pela aparência, né, o cabelinho assim e tal.
E aí ele foi lá e o produtor, na hora que olhou, falou assim, olha, o seu irmão não está pronto agora, mas você tá. E ele levou um susto, que ele não esperava que isso fosse para ele. E falava, não, nós vamos lançar você vai ser o Guetta do gospel, o David Guetta do gospel. Na época o David Guetta tinha acabado de estourar, assim. Né? E aí o PV abraçou aquilo. E como ele já tinha um contato das pessoas que tocavam nas festas dele, de grandes artistas, né, do meio cristão, ele convidou essas pessoas, olha, eu estou gravando um projeto, essas pessoas vieram. E foi na mesma época, no mesmo estúdio, que eu estava fazendo músicas para uma outra cantora aqui da cidade, que era a Radassa Pérez. Sim, eu lembro. E aí ela me contratou para algumas músicas e eu fiz, além do que ela tinha pedido até para ela escolher, tinha feito 15 músicas para ela e entre essas o PV pegou algumas. E aí o PV gravou. No primeiro CD dele tem a Tu Estás Comigo. Tu estás comigo. Essa mesmo, e a Teu Falar, que é com a Radassa, né? E aí ele gravou. E nessa época eu fiquei um tempo sem mexer com música, foi o tempo justamente que eu estava já relacionando com a minha esposa e focado em outras coisas. Eu ainda estava namorando a Caroline ainda, nós namoramos 1 ano e ficamos noivos 1 ano. E aí, quando a gente ainda estava noivo, o PV me procura novamente. Olha, eu assinei um contrato com a Sony, quero música de novo. Aí ele pegou a nova canção e pegou a Eu Quero Ser com o Leonardo Gonçalves, que foi a primeira vez com um nome grande, né? Que o PV ainda não estava do tamanho que é, né? Mas foi a primeira vez que um artista de um calibre grande, igual o Leonardo Gonçalves, gravava algo meu, né? E ele elogia a letra. Do Getsemane, né? E ele elogiou a letra nas redes sociais dele, no próprio documentário que o PV fez. E isso para mim foi um motivo de muita gratidão, porque foi a primeira pessoa assim, ao meu redor a tomar uma projeção, né? E abençoar muita gente com aquilo que Deus estava me dando através das minhas letras. Eu tinha pouquinhas letras naquela época, tinha umas 30 mais ou menos. Só que aí eu parei, vendi meu violão, foi quando eu realmente fui fazer as outras coisas que eu te falei, os outros cursos, né, tentar outros caminhos. E aí em 2017, 2018, quando o Pablo me convida, né, para sentar com o PV e traçar um projeto, foi com outra pessoa também, né, que eu preciso citar, que é o PV, que me ajudou muito. Com o PV eu aprendi a fazer da minha carreira uma gestão mesmo, né? Eu sentei e fui aprender com ele. Né? Exatamente. Mais do que um hobby, né? Exatamente. Então eu fui para dentro do escritório dele, ele me abriu planilhas, ele me mostrou a equipe, eu acompanhei ele em shows, ele me permitiu abrir shows, muitos shows para ele, viajei com ele para São Paulo, ele me apresentou radialistas, me apresentou muitas pessoas. Que legal. E nessa época eu estava num momento muito especial com Deus, porque quando eu falei sim para Deus, esse sim que você falou, quando que foi o momento? Quando eu falei assim, Deus, é isso aqui que eu quero para minha vida. É isso aqui que eu entendi que o Senhor tem para mim. Eu comecei a escrever, pastor, 6 músicas por dia. Uau, de 2017 para cá que eu tenho essas 500 músicas. Você falou que até então eram umas 30 músicas. Não, e essas 30 nem eu aproveitei mais, porque música envelhece. Então, foram escritas assim, ninguém acreditava. Minha esposa era minha testemunha. Você tocou num aspecto aí que é muito interessante. Você falou, a música envelhece, mas eu acredito que Deus ele se move. Sim. Ele não muda, mas ele continua se movendo, né? Existe Sim. algo que é fresco para aquela temporada. Para aquele momento, né? E aquilo que você falou e até fazia um aprendizado sentido. para você não entesourar as coisas, né? Sim. Porque aquilo que você retém, você perde, mas aquilo que você dá se multiplica no reino, né? Exatamente. Porque fazia sentido naquela época. Hoje não faria mais, né? Até porque o que Deus fez na minha vida, a minha concepção de fé, Deus é revelação progressiva. Exatamente. Mas me fala uma coisa, você tocou no aspecto de 2017 para 2021, 500 músicas foram compostas. De onde vem, Guilherme? Tipo assim, esses dias eu perguntei para um artista plástico da nossa igreja, falei, de onde vem a inspiração? Ele falou, Rodrigo, dá as contas para pagar quando eu ver. Um bom incentivo. Quando eu vejo as contas, rapaz, eu sou tomar de inspiração, eu começo a me dar. Não, mas aqui é uma igreja de muitos artistas. Eu quero poder sugar de você e te entender, de onde vem a inspiração? Você falou, vou compor 6, 8 músicas num dia. De onde que vem? Quando eu fui para a psicóloga ter esse tratamento, um dos grandes problemas que eu estava tendo era um ranger de dentes. Eu estava com bruxismo, né? Meus dentes estavam me dando muita dor no maxilar e tudo. Só que assim, até então para mim minha vida estava boa. E ela falou, olha, a vida toda te taxaram de hiperativo, mas você não é hiperativo. Ela fez os testes comigo. E eu achava que eu era uma pessoa hiperativa. Ela falou, não, você não é. Você tem momentos de ansiedade, mas eu não posso te caracterizar como uma pessoa ansiosa. E eu fui chamado de ansioso a vida toda. Ela falou, não, você tem acúmulo de criatividade.
você toca algum instrumento? Quando ela falou isso, eu ri, porque eu não tinha comentado sobre esses assuntos com Foi ela. a palavra de conhecimento. Foi, ela falou assim, olha, não sei se você toca algum instrumento, se você pratica algum esporte, se você tem algum hobby, mas eu te incentivo. E na época não tinha nada, né? E foi bem nessa época que eu comecei, né, a sentar com o Pablo. O Pablo não era também quem ele é hoje, né? Ele atendia assim, igual nós estamos aqui, tudo individualmente. Comecei a Antigamente eu tração. até topava ver nos almoços da família, hoje não. Agora não, acabou, nem né? vejo mais. O Pablo, ele sentava e ele foi me passando a gestão e junto com o PV a gente foi traçando um projeto. E aos poucos eu fui aprendendo, né? E fui vendo como que era o meu processo criativo, que até isso eu tinha que ter gestão. Como que funcionava para você? Exatamente. Então assim, Que então de não conversa. tem uma regra. Falar Não. que é assim não é assado. Por exemplo, eu saí domingo passado, anteontem, né? Hoje é uma terça, pessoal, né? Eu saí de anteontem com a melodia do culto na minha cabeça. Os instrumentos estavam tocando enquanto você pregava e aquela melodia ficou na minha cabeça. Aí eu fui deitar. 1h da manhã veio uma ideia. Eu levantei de uma vez, a Caroline já está acostumada, né? Já não é Cheguei lá, fiz 2 músicas. Uau. Fiz 2 músicas. Pode ser de uma do conversa. começo até o final. Do E quando começo você até o começa, final. você termina assim. Nem sempre. O bom é não ter regra. Tem hora que eu faço só o refrão, tem hora que eu faço só a melodia, tem hora que eu faço só uns versos soltos lá, como poesia. Eu falo, não, depois eu organizo isso numa métrica silábica musical. Né? Às vezes vem ela inteira, e a música inteira. E é tão incrível, assim, tão de Deus, que às vezes eu ouço até mesmo instrumentos nela. É como se eu estivesse ali vendo uma orquestra imaginária. E quando você fala isso, eu fico tão feliz, Guilherme. Sabe por quê? Porque o povo costumou aprender a pôr Deus dentro de uma caixa. Para falar que Deus faz de uma forma, faz de outra. E não apenas isso. A gente padroniza até aquilo para o qual Deus chama pessoas. Sim. Tipo assim, você foi chamado para isso, para aquilo e aquilo outro. Como se, tipo assim, os 5 ministérios eles fossem só uma caixinha... Sim. única que padroniza e monta um programa de reprodução em série, né? Sim. Mas você vê que foi completamente diferente. A minha de você. cabeça mudou muito quando eu conheci uma irmã que dava um curso de voluntariado na UVG. Ela fazia um curso para você ser capelão, visitar UTIs, essas coisas. E é crente. E tinha muitas pessoas lá de várias denominações religiosas e tal. E ela falou, olha, pessoal, quero contar meu testemunho para vocês que Deus me chamou para ser missionária. E falou que através da minha vida eu alcançaria muitas nações. Mas eu acabei me tornando enfermeira. E por muitos anos eu me vi frustrada. Eu vivi de forma frustrante. Desviada dentro do propósito. Porque eu pensava assim, poxa, Deus me chamou para ir para as nações, mas acabei me condicionando a ir todos os dias para o mesmo hospital, ver as mesmas pessoas e tudo. Só que ela foi trabalhar no HDT, que é um hospital referência aqui em Goiânia em vários tratamentos. E quando ela percebeu um dia Deus conduzindo ela pelo corredor, ela viu um cubano, ela viu um peruano, ela viu um alemão, ela viu um belga, porque algumas coisas eram tratadas só aqui, principalmente nesse sentido de doenças tropicais. E aí Deus falou para ela, e aí? Eu te levei às nações ou não? Te levei ou não? Deus eu as trouxe até você. Exatamente. Né? Uau. Então ela viu que a gente tenta, às vezes, né, achar que é de uma forma, que é de um jeito, porque Deus vem e muda tudo. Nós somos muito assim, tipo assim, modeladores. Eu olho ali, é igual a ele, né? Mas, Exato. assim, pô, só quem te criou por dentro sabe como vai ser por você, através de você, né? Sim. E isso mexeu muito comigo, esse testemunho dela. Porque eu me vi nela. Quando eu fiz esse curso, eu ainda estava frustrado ainda. Não tinha me achado. Mas quando eu achei, eu fui com tudo. Fiz essa quantidade de músicas, né? E aí foi quando o PV falou, Guilherme, eu estou com um problema. Eu tenho uma música para lançar com a Isadora Pompeu e com o Eli Soares. Só que a gravadora da Isadora não a liberou. E eu tenho uma janela e eu preciso cumprir uma meta com a gravadora e eu não tenho. Aí eu falei, não, eu tenho uma música aqui. E aí eu cantei a Tu És Bom pra ele. Aí ele curtiu pra caramba. A Tu És Bom, ela tem algumas mudanças. Até o clipe dela aqui, não foi, não? Não, ele gravou em São Paulo. Foi. E ela gravou lá nos Estados Unidos, que a Júlia Vitória, não sei se todo mundo sabe, ela é americana. Ela é filha de brasileiros, mas ela é americana. Inclusive, na época, tinha uma maior dificuldade de falar em português. Ela canta super bem em português, mas falar ela tinha uma certa dificuldade. Por mais que cresça num ambiente, né, com pais brasileiros, né, que falam português ali, não é a mesma coisa da gente aqui com as nossas gírias, com o nosso jeito, enfim. E aí o PV ouviu a música, ela é um pouquinho diferente, mudaram o refrão dela, a forma de cantar o refrão, quem mudou foi o Ananiel, que é o produtor, e um especial que existe na música, quem fez foi a Amanda Rodrigues, e eles entraram em parceria comigo junto na música, né? Mas assim, eu tenho até hoje a guia original dela aqui, e
E o PV ouviu, eu lembro que ele até brincou como se fosse o The Voice, bateu na mesa e falou assim, aí, é essa. Eu vou virar pra você. Virar pra você, exatamente. Aí ele levou a música se tornou, a música que era pra tampar um buraco ali, se tornou um dos grandes hits dele, né? E ali realmente as pessoas começaram a me notar no meio da composição. E aí foi quando eu viajei com ele, visitei vários lugares e comecei a preparar o meu próprio projeto. Então, antes de preparar o meu projeto, lançar a primeira música, pastor, foi mais ou menos quase um ano de planejamento. Porque eu fui estudar o mercado, fui entender como que funciona. Eu fui tirar do coração do artista, que eu acho que é importante falar isso para as pessoas, essa ideia romântica da arte. Porque muito artista romantiza demais as coisas. Se o cara te achou e ele acha que vai vir de fora, que alguém vai ver, que alguém vai dar valor. Que o olheiro, se você não for jogar bola, não adianta o olheiro aparecer, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas romantizam demais a arte delas e, por causa disso, jogam sobre elas um peso de frustração muito grande, porque eles acham que as coisas vão acontecer de fora para dentro. Sem que haja uma provocação, né? Exato, é de dentro para fora. A arte, ela justamente nasce de dentro para fora, porque esse é o fluxo dela. Você faz, aparece para as pessoas e quando aquilo volta para você, você já está continuando fazendo. Independente do reconhecimento ou de alguma coisa, você decide fazer. Então, é o primeiro conselho que eu posso dar, se é que eu posso, né, dar um conselho para as pessoas, é esse. Não romantize demais sua arte. Transforme a sua arte, instrumentalize a sua arte, já que você a vê como profissão, em gestão, em departamentos, em organização. Planejamento, com prazos. Com orçamento, com prazo, com metas. Precisa. Porque a gente está num mundo que lê números, não adianta. Então nós precisamos transformar a arte em uma coisa organizada, e foi o que eu fiz. Então eu fui estudar, tem todo um método, né? Guilherme, aí você está falando, o cara quer viver da sua arte e tal, tem como começar assim embaixo? Porque às vezes a gente vê, igual a gente está aqui com você lançou, compôs vários hits de sucesso, às vezes na cabeça da pessoa isso se torna ainda mais complicado, né? Não, mas... Você acha que dá para começar, o que você poderia falar, dá para o cara começar do começo, como diz a história? Eu acho que nunca teve tão propício do que agora viver da arte, porque as redes sociais te deram uma vitrine, deram voz para quem não tinha. Antigamente, se você quisesse mostrar um trabalho seu a nível nacional, você tinha que ir para uma televisão, para uma rádio, pagar para ser executado. Muito mais complicado, funil, várias pessoas ali disputando a mesma audiência. Hoje não. Hoje, com violão na sua casa, você faz um cover, amanhã você pode estar aí super conhecido. Isso não é uma regra, né? Então, assim, não há por mais que há um planejamento, não há uma fórmula. Sim. Mas existem ferramentas, recursos com os quais você trabalha que podem otimizar isso e encurtar esse tempo e fazer com que você gaste menos dinheiro em busca disso. Eu acho que o segredo é começar pequeno. Porque... Assim, mesmo num aspecto, às vezes, amador, como você falou, o celular, isso. O violão, que seja um plug, um adaptador. Preze pela qualidade dentro da sua realidade. Se é aquilo que você pode fazer, faça aquilo bem feito. A palavra excelência significa fazer o melhor que se pode com as ferramentas que estão ao seu alcance. Exatamente. E às vezes quando a gente fala excelência, a gente pensa, numa produção de nível cinematográfico. É lógico que, tipo assim, a aspiração, o desejo é que chegue naquele lugar. Mas se você projetar a sua vida inteira esperando esse momento, pode ser que se você não trilhar a trajetória necessária, ele não chegue às vezes. Exatamente. E eu fui trabalhando dessa forma, pastor. Fui trabalhando... Eu não tinha dinheiro. Então, começamos aí. Eu não tinha um valor para investir. Por mais que meus pais me apoiassem, eu já estava casado, eu já tinha a minha vida... e eu tinha minhas despesas, minhas responsabilidades, e por mais que meus pais pudessem até mesmo me ajudar em um momento ou outro, eles não me ajudariam naquela empreitada, porque não é o que eles acreditavam para mim. Se eu quisesse, por exemplo, prestar um concurso, falasse assim, pai, cobre as minhas contas aí durante 3 meses que eu vou preparar para um concurso, aí tudo bem, mas com música não. Até porque música, arte, pastor, não tem prazo, não é uma coisa que você vai saber quando você colhe, né? Então, o que acontece? O que eu tinha na mão? Eu tinha a composição. Era o que eu tinha na mão. Era o seu trunfo. E eu aprendi com o Pablo e com o PV a usar o que eu tinha na mão.
Então, o que, que eu fiz? Eu organizei as minhas músicas, cataloguei todas essas músicas num catálogo, no Drive, no Google Drive, com todos os estilos. Essa aqui fala de cura, de libertação, essa aqui fala de amor de Deus, essa aqui fala de sei lá, de Israel. Enfim, eu organizei todas as músicas, registrei todas as músicas. Todas as músicas são registradas. Você teve que gastar para isso também, Gastei né? Não, até que não, porque o registro é gratuito. É mesmo? Eu falei, muita gente come bola no processo, por falta de gente, orientação, por falta né? de orientação. Então, eu fui cadastrado no ECAD através de uma associação. Eu vejo duas coisas muito legais a partir do que você está falando. A primeira delas, cara, é ter o mínimo de orientação, né? Tipo assim, de informação, networking, sim, porque muitas pessoas, embora hoje, naturalmente falando, até tenha esse conceito de que nós vivemos um tempo de muita informação, pode ser que algumas pessoas se percam no meio do caminho. Com certeza. Né? E hoje tem tantos cursos, tem tantas coisas, sabe, acessíveis, que as pessoas têm como saber disso tudo. Eu inclusive, tenho vou até fazer um merchan aqui, chama Código da Música. Quem entrar lá no Instagram meu lá, tem lá um link lá, é o Código da Música. Na verdade, é eu contando toda essa história minha e passando a teoria para a pessoa, passando até mesmo as tabelas que eu usei e tal. E foi justamente isso, esse projeto, né, de organizar todas as músicas. Organizei para o catálogo, coloquei o áudio, coloquei uma lista, coloquei cada um em uma pasta e comecei a distribuir isso. Uma vez registrado, eu comecei a passar para as pessoas. Até abrir um parêntese aqui, recentemente saiu uma reportagem a respeito de você, com você na Forbes, né, falando que você foi o primeiro compositor brasileiro. Mas não vamos chegar lá. Então, mas eu falo que é o que está dentro do caminho. Eu só consegui isso aí porque eu tinha tudo organizado. Porque essa oportunidade não apareceu só para mim. A oportunidade apareceu para vários compositores, até mesmo maiores do que eu. É mesmo? Só que eles não tinham a organização, a profissionalização que eu tive. Então, infelizmente, hoje, se você chegar e perguntar, principalmente no mercado cristão, 90% não é organizado de forma profissional. Infelizmente. Essa é a realidade. O cara acha que é a sorte, o favor. Ele romantiza em que sentido? Deus vai fazer. Ah, não, se Deus quiser, Deus vai fazer. Não, mas ele já quis. O dia que Deus te chama, o dia que Deus colocou te dá algo no seu coração, uma né? habilidade, um dom em você que evidencia algo que vem dele. Né? Ele quer te usar naquilo ali. E agora ele deixa com você. Todos os recursos já nos foram dados na obra consumada da cruz. Agora, pela fé, eu pego, eu me aproprio e me posiciono e começo a andar. Então, o que eu fiz? Eu me organizei. Já que eu queria que a chuva vinha, eu tinha que arar a terra, pôr a semente, tirar as ervas daninhas. E pegar o guarda-chuva para esperar. E esperar, exatamente. Então, eu organizei e o PV falou, olha, vou te apresentar algumas pessoas e as pessoas vão te procurar, você vai fechar composições com elas. Na época, o PV tinha uma editora e falou, olha, e nisso aí a minha parte de estar te ajudando é você editar comigo. A editora ela faz um serviço de cuidar da obra, administra, né, a obra. Ela impede plágios, ela recolhe o dinheiro e te entrega aquilo que está sendo executado de direitos autorais, né, de rádio, TV, a parte digital toda, streaming, tudo. E então assim foi feito. E nesse processo, depois que ele grava Tu És Bom, que projeta a Júlia Vitória, né, ao conhecimento de uma parte bacana do público, a gravadora, a Júlia Vitória fecha com uma gravadora, que é a mesma da Isadora Pompeu, que é a Muzili. E a Muzili me procura para poder escrever uma música para ela. E aí eu mostro Tuas Águas. Né? Foi a própria Muzili que contratou. Aí já foi, não aí. Mas tinha que ter a aprovação da Júlia, né? Da família dela. É um trabalho conjunto ali do produtor, que é o Ananiel. E eles abraçaram a música. Que legal. E aí, só perto da gravação que eu fiquei sabendo que a Gabriela Rocha participaria. E a Gabriela Rocha, uma das maiores cantoras no cenário cristão, o maior canal cristão do mundo, não sei se você sabe, o maior canal de música do mundo é o da Gabriela Rocha, se não me engano está com mais de 6 milhões. Que isso. É maior que Betel, Hillsong, qualquer um, é a Gabriela Rocha. Os maiores canais cristãos são do Brasil, o David Leonardo de pregação, se eu não me engano, e o da Gabriela Rocha de música. Né? Então, assim, eu fiquei muito impactada e realmente aí meu nome foi para uma projeção grande também. Aí você me pergunta, como que nasceu Tuas Águas? Nasceu da reunião, que eu era líder, que eu era anfitrião. Fui preparar o louvor, comecei a tocar, e aí uma melodia veio me puxando ideias e eu fui escrevendo a música. Estava com a célula cheia de problema, casal se separando, não tinha o que eu fazer, acabaram se separando, eu fiquei muito frustrado, pensando que eu poderia ter feito algo a mais para poder ajudar.
E minha esposa, não fica acusada a respeito disso. Eu falei, eu vou orar. E na hora que eu fui orar, a música nasceu. Né? Essa música nasceu. E aí realmente me projetou mesmo. E aí eu comecei a fazer parte de um grupo. Fui convidado para um grupo seleto de compositores que atendem ao repertório da Sony Music, de artistas da Sony Music, que atendem o cash da Sony. E eu entrei nesse grupo, que é gerenciado pelo diretor da Sony Music, o Maurício Soares. E lancei o meu projeto em fevereiro de 2018, em setembro de 2018, exatamente 7 meses, foram 7 meses exatos. Eu lancei minha primeira música, que teve a participação do DJ PV, está hoje com mais de 2,5 milhões aí no YouTube. Qual é a música? Que é Te Conhecer. Eu lancei com o PV, se eu não me engano, foi 6 de fevereiro, exato. E no dia 7 de setembro, nunca vou esquecer, que foi o dia da facada que o Bolsonaro levou. Foi um dia super atípico, todo mundo assustado, meu Deus, vai matar o cara que vai ser presidente e tudo. E nesse dia eu estava mandando o contrato para a Sony, inclusive foi 6 de setembro, foi antes do feriado. Eu falei, não, tem que mandar hoje. Eu lembro que eu até fui num shopping que tem correios aqui, que já tinha passado a hora para despachar logo, que vai que eles mudam de ideia, né? Fechamos com a Sony Music, ficamos lá por 2 anos e meio. E lá eu conheci muita gente, foi uma parte também muito importante do nosso trabalho, que eu conectei com muitas pessoas. De fato, entramos no circuito de músicos, até porque nós estamos em Goiânia. Traz uma visibilidade maior. E a gente não está no eixo Rio e São Paulo, então é mais difícil. Por mais que a internet encurtou espaços, está no lugar onde você está com as pessoas, as agendas são mais fáceis, é melhor. Porque aqui tudo é mais difícil de nos levar, porque é um voo a mais, enfim. E isso ajudou bastante, que a gente entrou no circuito, conhecemos pessoas, gravamos com várias pessoas. De lá para cá eu gravei aí mais de 77 músicas, participação da Ludmilla Feber, da Eichla, do Marcos Freire, gravamos com o Mergulhar agora, com o Ministério Mergulhar, que tem mais de 50 milhões de visualizações. O Ministério Mergulhar foi o que fez a primeira versão da Eu Me Rendo. Eu Me Rendo. Eles... concorreram ao Grammy ano passado e gravaram, enfim, a gente tem muita música para soltar aí. E assim, foi uma coisa incrível, assim, sabe? Foi uma coisa que a gente não esperava viver. E a Sony, na época, nos chamou para fazer parte do cash eletrônico, que é uma coisa também que a gente não esperava. Por quê? Porque eu e a Caroline, quando fizemos a Tu És Bom, a gente servia a rede Kids mais, porque... Kids mais? Não, fala assim, a gente servia mais a rede dos Kids, porque a nossa equipe, a gente não tinha uma equipe de louvor. Eu era um ministro de step. Precisava de mim, eu ia lá. Olha, tem tal prédio, você precisa cantar lá amanhã. Eu ia naquela correria, aquela coisa. Fora a questão do Kids, você falou, eu lembrei do Deus Grandão, exatamente, né? Que é onde eu vou entrar agora. Né? Aí, então Tô te antecipando, né? Não tem problema não. Aí eu estava lá, né, e as pastoras falaram, olha, a gente precisa de música, a gente vai gravar um CD... E aí, lá era bem assim, olha, você não está fazendo nada, senta aí, escreve uma música aí pra gente. E eu fiz 9 músicas, né? Uau. E entre elas foi a Oração é a Chave, Nada é Melhor que Jesus, e a Um Deus Grandão. Deus Grandão estourou. E a Um Deus Grandão vendeu 50 mil cópias em menos de 15 dias. Uau. E teve até o Fred, né, que fez 3 gols lá na época que ele jogava pelo Cruzeiro em 2019, pediu ela no Fantástico. Pra filha dele, né? Fala, pô... Né? E ele até cantou um pedaço dela, enfim, foi uma coisa incrível. E foi não existem coincidências, né? Jesuscidências, né? Eu tinha lançado um remix dela na sexta. No domingo ele pediu ela e a gente tinha lançado, já tinha mais de 2 anos a música. Então eu lancei um remix e ainda deu uma estourada e deu uma empurrada legal para ela, sabe? E foi uma coisa assim que realmente marcou a nossa história, esse trabalho com crianças. E até hoje o nosso público... A gente tem um público muito grande entre essa faixa de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, apesar de que hoje praticamente todas as idades. A carreira está tendo uma transição agora também de estilo musical. Tem acontecido, assim, por vários motivos, né? Mas não vou te antecipar, não. Não, mas é bem aí mesmo, porque aí foi bem... Porque você estava no eletrônico, né? Nós fomos chamados para um cenário eletrônico. Porém, caros colegas, amigos DJs aí, eu quero dizer para vocês que no meio cristão não existe um mercado para essa música. Porque o mundo mudou. Para o estilo. Por que eu falo, pastor? As redes sociais, os aplicativos... termos técnicos é estilo mesmo que define a mudança. Não é selo nem nada. Não, assim, eu vou tentar te explicar. O que aconteceu? A gente tinha um teto.
não era qualquer playlist que a gente podia entrar, não era qualquer igreja que a gente podia ir. Você fala isso mais por ter um contrato com a gravadora ou estilo musical? A gravadora nos limita? chamou para fazer um eletrônico. E por diversas vezes eu quis mostrar outras vertentes minhas e eu não tinha esse espaço. Porque eles nos chamaram para o eletrônico, super coerente. Mas houveram várias mudanças aí no caminhar, no desenrolar dessa história. O primeiro é que não existe um mercado. Por que não existe um mercado? Que eu afirmo que não existe um mercado. Porque hoje os aplicativos de música, os aplicativos de dança, né, que todo mundo sabe aí, eles aproximaram o público cristão da música secular. Então, antigamente, por exemplo, na época do PV, a pessoa se convertia, ela não ia ouvir a música que ela ouvia lá na balada, na rave. Ela ia ouvir o PV, que era a opção gospel daquele estilo que ela gostava. Porém, isso mudou. Até a própria maturidade da igreja no Brasil mudou nesse sentido, da pessoa entender que não existe muito essa diferença de secular e gospel. De selo, né? Tipo assim, mas existe uma diferença de o que é profano e o que não é. Que existem muitas músicas do secular que falam de coisas boas, e tem uma letra lá que legal, correspondem a uma graça comum que Deus deu a qualquer pessoa para falar da criação, de um amor da cultura, de um amor por um filho, né? Enfim. Que não viola em nada a fé cristã. Em nada, pelo contrário, para mim é pedra clamando, mostrando algo que Deus já desde antemão já nos revela, né? E existem coisas também que são ditas do gospel, que são cheios de ensinamento errado. Esse dia eu estava até comentando, o pessoal falou, é pecado ouvir música do mundo? Aí até o Dênio comentou, o Dênio é o líder da nossa rede de igreja, ele falou, pô, se eu não for ouvir música do mundo, eu vou ouvir de onde? De Marte. De Marte. Mas em segundo lugar, tem muita música com selo gospel, com ensinamentos completamente distorcidos da verdade do evangelho, e músicas de um selo secular, né, vamos colocar assim, de um rótulo, um nicho secular, que cantam verdades que não violam são universais, nada, né? São não tem universais. jeito. Então, assim, com isso, mudou muito. E é lógico, existem também os exageros, tem muita coisa que não edifica por aí, que o povo está aí fazendo as dancinhas aí, tem. E isso, de fato... tempo, né? E aí o que acontece? Isso dificultou demais a conexão. Por quê? Porque como estilo eletrônico, eu estou concorrendo com a Loki, estou concorrendo com pessoas que têm um investimento... Já tem uma envergadura muito maior. Porque tem um investimento, porque tem um marketing, porque tem uma indústria por trás, tem um circuito por trás. Uma coisa que não existe dentro do segmento cristão. Até porque não é o nosso foco. O nosso foco não é dinheiro, é propósito. Então, não vamos esperar que eventos grandiosos como existem no secular vão existir no gospel. Né? Pelo menos com a frequência. Sim, né? Seria Não muito quer bom. dizer que seja um impedimento. Né? Eu acho que seria muito bom assim, para para profissionais que mexem com câmera, com marketing, com publicidade, até mesmo atrair os olhos dos empresários cristãos para poder investir no mercado, apoiar o artista que fala aquilo que ele crê, porque tem muito empresário cristão aí apoiando eventos seculares aí. Então, assim, seria legal? Seria super legal. Eu acho que isso pode um dia acontecer, eu não sei se seria na mesma proporção que no secular. Porém, hoje, para a realidade de hoje, para uma pessoa que quer viver de música hoje, como eu tenho uma palavra para viver disso hoje, eu falei assim, não, eu não posso ficar nesse teto, porque não era qualquer playlist que a gente podia entrar, não era qualquer evento que a gente podia ir, não era qualquer igreja que a gente era bem-vindo, porque as pessoas achavam que a gente ia fazer da igreja uma boate, né? Infelizmente tem. Ser DJ foi um detalhe, porque um dia a gente estava sem banda, a Carolina falou assim, amor, você já escreve música para o PV, já escreve música pop, por que eu não viro sou DJ? E eu achei a ideia o máximo, porque eu falei, nós vamos viajar junto. Vou estar com a minha esposa. Vou estar com a minha esposa, a gente vai viajar junto, uma equipe pequena, porque não precisa de tantos instrumentos, enxuta, né? Então eu posso atender a igreja pequena, a igreja grande, o evento pequeno, grande. E eu sei fazer isso aqui, porque Deus já me deu músicas nesse sentido que eu consigo fazer. Eu falei, não, então vamos orar e vamos por aqui. E as músicas começaram a acontecer. E aí eu lancei as músicas e fomos chamados para a Sony justamente por causa disso. Só que assim, lá dentro eu dei um jeito, eu lancei muita coisa acústica, então tem muita música acústica. Eu tenho até um álbum romântico que eu lancei do Dia dos Namorados com a minha esposa, que chama DR, Desfrutando a Relação. E, enfim, a gente lançou várias coisas aí, e eu fui vendo e posicionando a música.
E resolvi com a Caroline que a gente faria músicas eletrônicas somente em inglês, porque assim eu alcanço mais. Aí eu fui entendendo que a música eletrônica, pastor, ela é feita de uma forma missional mesmo, ela é uma coisa para fora mesmo. Não adianta eu ficar fazendo música para atender o público crente, entendeu? Eu tenho que fazer para quem está lá fora, para quem curte esse tipo de música. Porque uma vez que essa barreira que a gente está falando não existe mais... Mas não é só para cá, para lá também. Exatamente. Não, né? Agora eu tenho a oportunidade de lançar a minha mensagem, lançar aquilo que Deus tem me falado para as pessoas lá de uma forma inteligente para atrair essas pessoas. Então eu comecei a fazer música em inglês e comecei a impulsionar para esse público. Mas agora a gente está até falando, você vai investir, vocês voltaram a atenção para... Aí o que eu fiz? Como eu tenho muita composição, essas músicas eletrônicas eu faço em parceria com outros DJs. Então eu estou sendo ponte para outros serem levantados. Então eu passo minha música para ele e falo, produz e lança em collab conosco, né? Num featuring aí conosco. Então levanta a música e aí eu te sirvo com a composição e você lança e aí eu estou também ganhando como compositor. De uma forma... Exatamente. E agora, no nosso trabalho, a gente fez uma grande mudança, e aí a gente estava orando por uma resposta de oração. Porque eu estava até então voltando à estaca zero. Cheguei na Sony e falei, olha, nós vamos mudar tudo. E o diretor não gostou disso. Vocês estão aqui por um motivo. Exatamente, para que você vai mexer, olha o tanto que vocês cresceram. E de fato, nós crescemos muito, nós saímos de 30 mil ouvintes mensais. No início de 2020, terminamos o ano com 120. Uau. Então, ele falou, olha, para que mexer e tal? Eu falei, olha... Não mexe em time que está ganhando. Eu falei, olha, eu não tenho medo de começar do zero. Se Deus me falar, eu paro tudo que eu estou fazendo. Eu estou nessa por Ele, então eu vou fazer aquilo que eu estou sentindo no meu coração. E pensei assim, não, já que, uma vez que eu vou investir para fazer música com esses DJs e a falar com as pessoas que estão lá fora de maneira direta, do jeito que eles ouvem lá, com a linguagem que eles ouvem lá, mas levando a minha mensagem... Eu vou fazer para a igreja agora. E vou criar aí uma banda que tem uma DJ, mas que toca louvor e adoração. Sim. Simples assim. Vai ter elementos eletrônicos na música, mas vai ser um louvor e adoração. Eu vou poder ir para os cultos, eu vou poder atender a igreja e servir de uma forma muito mais incisiva. Maior, né? Exato. E aí eu voltei para o estúdio e estou lá quebrando cabeça como um alquimista, lá misturando, não deu certo, mudando tudo dentro do estúdio, porque eu trabalho sempre em produção conjunta, né? Eu sento com o meu produtor, que faz a parte técnica, mas eu que sou o cérebro, ele fala, olha, faz isso, faz aquilo, sim. E a gente vai juntando as peças, né? De acordo com a composição. Eu componho com voz e violão, levo para o estúdio e falo, olha, eu quero assim. E a gente começa a trabalhar e montar a música. E tem um álbum para sair agora? Como é que tá? Não, tem muita coisa para sair, pastor. Tem muita coisa. Inclusive, tem uma música com o Marcelo Marques, que a gente vai lançar agora em agosto. É mesmo? Participação do Marcelo. Tem música com o Disco Praise. Tem música com o Felipe Lancaster, de São Paulo, que cuida no Studio Movement. Vai sair música mais com uns 2 colegas da Sony. Não, tem muita coisa vindo aí. Rapaz, então assim, o pessoal pode elevar as expectativas. Muito, porque assim, a gente veio realmente para mudar o cenário, para abrir oportunidades para que outras pessoas possam expressar sua arte. Então agora tem muitos DJs, eu tenho aqui grupos de DJs aqui no WhatsApp que a gente se comunica, compartilha composições. Esse grupo de DJs é um networking de amigos ou... Pô, você citou algo que eu achei interessante. No começo da trajetória tiveram pessoas que, tipo assim, apontaram caminho, ajudaram na manutenção. Você faz isso com alguns artistas? Muito mais que isso, muito mais que isso. O Pablo e o PV pegaram na minha mão e me ensinaram, né? Mas hoje eu faço... Mas e hoje procuro fazer o mesmo. Não consigo por causa da demanda. Muita gente. Então a gente criou um grupo. Tem vários DJs lá, todos cristãos e tem católicos também. Que atuam na música eletrônica, não? Sim. Por hora, sim. Por enquanto, sim. E aí eu forneço composições para essas pessoas, eles produzem, né? Eu ponho a voz e tal, a gente trabalha nesse sentido. Um DJ amigo nosso, Gui Brasil, que é lá de Portugal, ele criou um selo, chama Burning Room. A gente vai apoiar o selo também. E eu criei o primeiro selo de artistas virtuais do Brasil. Eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho. É muito assunto, gente. É muito assunto, Brasil. Mas, enfim... mas só para concluir o que eu estava dizendo, a gente criou, né, esse estilo novo, e aí a gente viu que... E aí eu fiz a proposta, fiz um projeto e mostrei para a Sony Music, falei, olha, esse aqui que a gente está pensando em fazer. Só que aí, por várias coisas lá, de diretrizes políticas da gravadora, a gente não quis ficar. A gente sentiu de Deus que não era
não era para, confortável, não era era mais, limitante, né? né? Não era mais, não nos cabia mais ali aquela roupa, não nos servia mais ali. Um lugar abençoado, gosto muito do Maurício, da Renata, da família dele, mas a política da empresa ela não nos cabia mais. E eu fui super grato, tanto que nós saímos com as portas abertas, inclusive as participações que eu tenho, tive que ter liberação deles, então o clima está tranquilo. Mas aí a gente resolveu ser independente. Falamos, não, vamos andar independente, vamos ver o que Deus faz. Só que E tem algum desconforto então, nisso? é isso que eu quero falar. Nenhum, pelo contrário. Eu acho que antigamente, pastor, a gravadora era um babysitter do artista. Ela pegava o artista e falava a roupa dele, aí levava ele para tirar foto, e gravava, e fazia o CD, e levava, divulgava. Hoje não tem disso. Hoje você hospeda... Olha, o trabalho da Sony é lógico, né? Tem todo um trabalho de marketing, de estrutura, porém, há dois estilos de artistas hoje no mercado. Tem um artista de distribuição e o artista que é contratado de contrato artístico, vamos dizer assim. Então, o de distribuição é aquele cara que a gravadora ela funciona como uma distribuidora. Você entrega o seu conteúdo para ela e ela vai posicionar aquilo no Spotify, no YouTube, nas plataformas digitais. Ela vai administrar isso, vai recolher os ganhos também, vai ficar com a parte e vai passar o que é do artista para o artista. E para nós, na Sony, não valia tanto a pena. Porque nós éramos de distribuição. E na distribuição, para fazer esse serviço, a Sony ficava com 70%. E eu ficava com 30%. Mas eu que tinha que levar o clipe pronto, a música pronta. Hoje se tornou muito mais simples. Você não precisa pôr seu CD na não, loja. mas hoje tem distribuidores digitais para quem é independente. Ó, CD Baby, One RPM, que é muito usada principalmente pelo gospel, tem um segmento gospel enorme lá dentro. Tem umas que você paga uma mensalidade e distribui quantas músicas você quiser. Tem para todos os gostos aí, DistroKid, tem um monte. Simplificou bastante. Simplificou. E hoje você, de dentro da sua casa, você dá um enter, já está tudo distribuído, tudo feito. Antigamente tinha que levar um CD de cidade em cidade, era um trabalho terrível, né? Hoje em dia, com o digital, acabou isso, né? E eu era um artista de distribuição, então eu saí e falei, não, vou trabalhar agora independente, lógico, não tenho a vitrine da Sony mais, mas eu vou responder a Deus. Só que logo em seguida a gente recebeu uma proposta de uma gravadora menor de São Paulo, que chama Todá, que é focada no pentecostal, eles são muito fortes no pentecostal, eles têm um canal com mais de 2.200.000 ouvintes mensais, inclusive da música do Gessé, que é aqui de Goiânia, És o meu alívio, que está estourado no Brasil inteiro, né? O menino bateu aí mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify, ele desconhecido até então, né? A música está com, se não me engano, 40 milhões em menos de um mês, uma coisa assim, no YouTube. E nessa gravadora que eu entrei, que eles estavam criando, por coincidência, uma perna ali, o Worship. Falou, você não quer vir não? Eu falei, mas sou diferente. Ele falou, não tem problema não, vamos ver como é que é a sua diferença. Assim, eu não entro no canal pentecostal, é um outro canal separado, é um público diferente. Mas assim, é uma gravadora que tem uma visão. É uma gravadora que nos ofereceu um contrato artístico, então é outra dinâmica. Eles de fato investem na nossa carreira, tem todo um planejamento, um cuidado. Uma gestão da carreira. É uma gestão maior, porque por mais que a Sony dava atenção, é uma atenção de distribuição. São mais de 100 artistas, 120 artistas para 3 funcionários. Então, tipo, é inviável, né? Uma hora ou outra, em algum momento, dá um furo. Dá alguma coisa que você fala, poxa, eu poderia ter tido mais atenção aqui, mas eu não culpo eles. Porque eu aprendi a trazer a responsabilidade para mim. Sim. Se eu não sou do artístico, é porque eu ainda não era uma artista digno de estar no artístico. Então, eu vou trabalhar para que eu chegue lá um dia. Altura. Exatamente. Então, eu falei assim, não, já que é assim, eu vou achar quem queira trabalhar comigo. Se chegar em mim uma proposta que vale a pena eu deixar de ser independente para poder entrar numa pessoa que realmente acredita no meu projeto, foi o que aconteceu. Nós estamos lá, já lançamos 2 músicas, não sei até quando vai o ar aqui, né, o podcast, mas em agosto sai a música com o Marcelo Marques, né? Legal. E aí a gente tem esse vasto conteúdo para lançar. Você falou do selo. O Então, que muda a gravadora do selo? Ela não te interfere? Não, porque esse selo é um selo independente. Assim. Na verdade, o que eu fiz? É um selo de artistas virtuais, pastor. Esses artistas não existem. Na verdade, como assim? Então, eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum. Exclusividade aqui pro podcast. Na verdade, é assim. Eles não existem. Vou te dar um exemplo. Nós vamos criar aqui um artista nós dois. Esse artista aqui é como se fosse uma banda. Ele é 50% meu, 50% seu. Nós vamos pôr o nome dele de Samsung, né?
Não tô... Mas vamos supor, o nome dele é Sam, tá? E aí, ele não tem cara. A gente vai criar uma logo para ele, um conceito visual para ele, mas ele não vai mostrar a cara de logo assim. Nós vamos começar a lançar músicas nele. Você vai pagar um valor para mim e eu vou produzir essa música com esse valor e nós vamos repartir os ganhos dos direitos autorais dele juntos. E aí, esse artista vai crescer. E caso a audiência cresça e a coisa comece a tomar uma proporção, a gente senta de novo e conversa para ver se alguém vai assumir a identidade desse paladino mascarado. Rapaz. Mas se não existir, tudo bem. Porque, afinal de contas, eu estou trabalhando no digital. E no digital, Não precisa não dar, precisa de nada. Então, eu estou executando, então eu posso ter vários artistas meus, com vários estilos. com vários estilos diferentes, com vários cantores participando junto. E muita gente já fez isso. Por exemplo, Daft Punk era um duo de DJs que tocavam de forma mascarada. Ninguém sabia quem eles eram por muito tempo. Assim como Marshmello, DJ Marshmello, e até aquela banda Gorillaz, né, usavam ali, era um desenho, né, uma banda de desenho, poxa. Então isso não é uma ideia tão nova assim. E foi esse selo que estourou aí, que saiu na Forbes. Não, esse Não? selo, na verdade, é consequência disso. Porque aí entra a história da Forbes, gente, que o pastor está falando aqui. Tô querendo que você fale Então, o que você não quer aconteceu? falar? A pandemia foi a confirmação de tudo aquilo que a gente estava orando para mudar de estilo. Inclusive, eu recebi aqui no culto uma das grandes confirmações que eu precisava, que eu não sei se você sabe disso, eu acho que eu nunca abri contigo. Naquele culto que o pastor Bruno Carvalho veio aqui, Acho que você comentou. eu acho que eu comentei contigo, Comentou né? por Alto. Então não vou falar, não. Tô brincando. Não, fala. Vou falar. O pastor Bruno veio aqui, né? E assim, ele não me conhece, ele não sabia que eu trabalhava com música, nada disso. A gente tava... Na verdade, não só ele, o povo costuma achar o Guilherme. Eu falo porque na ocasião que a gente ainda estava se reunindo num hotel, lá no Oitiz Hotel, o pastor Sim. dele te encontrou, te abraçou e liberou uma Foi, palavra falou bem... muita coisa para mim, e lá ele falou uma coisa muito engraçada. O pastor dele lá falou assim, olha, ele usou umas expressões, ele falou assim, olha, Deus te fez grandão. E aí eu fiquei rindo, porque eu falei que eu sabia que ele não sabia, que eu era o autor da música, um Deus grandão. Né? E ele usou expressões assim, Deus é demais, ele usa expressões assim, em momentos assim para mim, para falar assim, sou eu. Tô confirmando, né? Porque não É tem de como. mim, né? E a mesma forma foi com o pastor Bruno aqui, ele chegou, ele pregou, a gente estava recebendo de Deus ali, a Carolina e eu. E aí, num certo momento, ele veio até mim. E naquela hora que eu estava no estúdio, testando timbre, como que eu vou fazer uma música de adoração com música eletrônica e né, mexendo ali a poção. E aí ele chegou em mim e falou assim, olha, chegou no meu ouvido e falou assim, olha, Deus está pedindo para te falar que Ele vai te dar novos timbres, que essa mudança que você está aí no seu coração é de Deus, e que Ele vai te dar... Ele usou termos musicais assim, bem profundos. específicos. Eu sei que ele não é músico. Não. Né? E ele falou assim... ele falou assim... Canta só no chuveiro e male, E ele falou assim, olha, Deus vai te dar uma... Ele usou uma expressão que agora não está vindo na minha mente, mas ele usou uma expressão tipo assim, um campo harmônico. Deus vai te dar canções do céu, num campo harmônico do céu. Ele usou expressões de estúdio comigo. E falando de uma mudança que ninguém sabia. Ninguém ao meu redor sabia. Meus pais não sabiam, os pais da minha esposa não sabiam, você não sabia, a galera da igreja não sabia. Eu estava mantendo ali comigo porque eu queria uma confirmação de Deus. Sim. E Deus começou a me falar um monte de coisas e Ele começou a falar que viria de Deus e que essas músicas que estão sendo cantadas no céu viriam para o meu coração e aquilo ia sair, ia alcançar as pessoas. E começou a falar um monte de coisa, eu recebi de Deus ali, aí eu já estava super feliz. E como se não bastasse, você nessa hora estava ajoelhado de frente para o chão, assim. Você se levantou e pegou o microfone e falou meu nome. Guilherme! Olha, o Senhor te fala. Que te digo. Foi o ex que te digo. Eu falei, não é possível, né, cara? Eu já estava felizão, já sem palavra nenhuma. E Deus vem com duas, assim, né? Rapaz. Confirmando aquela mudança, assim, de fato. E logo depois, a gente já estava, né, na pandemia já foi final de ano, né? Sim. A gente já estava no meio da pandemia. E, assim, o pouco que existia de um mercado minúsculo
do eletrônico gospel, num momento muito específico da igreja, que tinha um eventozinho, que o pastor de jovem ralava para poder montar, isso tudo cai por terra. Com todas as outras agendas de todas as pessoas do mundo, que foi com a pandemia. E ali, realmente, muita gente desesperou, vi muita gente passando muita dificuldade. Sim. E aí todo mundo tentando entender, porque o mundo da música é o primeiro a ser acertado e é o último a ser restabelecido, sempre. Qualquer crise assim, a tecnologia, igual a pirataria, chega primeiro no mundo da música, né? E somente com as plataformas digitais é que a gente foi escapar disso, que foi agora. Enfim. Então, todo mundo sem saber para onde vai a música, o que vai ser, como vai ser. E um dia eu estou em casa, recebo eu já estava deitado na cama, recebi um WhatsApp de um amigo meu, esposo de uma cantora, colega minha, que era lá da Sony, falou, olha, assiste essa live aí. E me colocaram na live do Ricardo Capúcio e do Ricardo Drummond, que são 2 empresários. Um mora nos Estados Unidos e outro mora no Canadá. Falando sobre música, sobre direito autoral. Eu nunca tinha ouvido aquilo da forma que eles estavam falando. Falei, cara, eu preciso saber mais sobre isso. Não dormi aquela noite. Ele falou que tinha um livro dele disponibilizado na bio dele, gratuito. Eu fui lá, baixei o livro e li na madrugada, numa sentada só. E aí, antes de dormir, às 6 horas da manhã, eu fiz um e-mail para eles. Falei, olha, eu sou fulano, eu tenho isso, minha história é essa, tal. Mandei. Aí, quando eu acordei, tinha a resposta deles no meu e-mail. Queremos uma reunião. Aí eles vieram me explicar que eles estavam criando no mundo, eles fizeram parte de uma escola de negócio que tem dentro da NASA, das instalações da NASA, né? Que chama Singularity University, é uma universidade só de negócios, e que o projeto deles tinha sido aprovado em 2018, que só agora, em 2020, que eles estavam lançando no Brasil, que corresponde a um mercado de ações, da música. Ao invés de empresas, são geradores de conteúdo, músicos, compositores, e ao invés de ações, são pedaços da sua obra, da sua música. E eles falaram assim, a gente quer fazer isso com você. A gente precisa disso. E tudo que eles me pediram foi o que o PV e o Pablo me ensinaram a fazer lá atrás. Aí quando eles falaram assim, corre atrás disso, eu falei, não, eu já tenho isso, eu já trabalho assim. E aí eu já mandei para eles. E eles precisavam saber dos meus ganhos, né, quanto que eu rendia por ano. Sim. Chegaram à conclusão de que eu rendia R$20 mil por ano em direitos autorais. Porque quando você lança uma música, ela tem um boom, né? Aí ela cai, aí ela estabiliza. E essa estabilidade aqui é que interessa para o investidor. Sim, porque o boom é esporádico. Né? E essa estabilidade anual é um ganho certo, é um ganho que atravessa décadas. É provado por gráficos, por estudos, que a música ela rende mais do que o ouro e o petróleo. A música é uma renda que atravessa gerações. E se for um artista virtual, atravessa séculos, porque se Jesus não voltar, vai passar. Está rendendo. Você vai vender para o Benjamin vai passar para o filho dele. O swing trade, você entendeu? Põe lá... Você entendeu como é que é? Então, por isso que eu falo que é uma consequência, Cecílio, porque eu queria pôr minhas composições na praça e eu não consigo sozinho. Então eu falei assim, não, vou criar personagens e vou levantar essas músicas. Mas enfim, resumindo, eles olharam, né, os meus ganhos e tudo e fizeram uma proposta para mim. Olha, nós vamos pegar 300 músicas suas. Dessas 300 músicas, de todas as 300, nós vamos fatiar tudo em 50%. Nós vamos fatiar em 50% todas as músicas suas, em 50%. Nós vamos pegar 50% de todas e vamos criar um catálogo. E esse catálogo nós vamos fatiar. Nós vamos fatiar ele em cotas. Só o da TV aqui, ó, Jonas. Eu vou falar. Então, não, aí o que acontece? Peraí que eu vou lembrar onde eu estava. O Percival, vamos pegar as músicas e fatiar. Então, exatamente. Aí falaram assim, não, vamos pegar minhas músicas, vamos pegar 50% de todo o seu acervo das 300 músicas, vamos fatiar em cotas. E essas cotas, nós vamos oferecer elas como se fosse um IPO, só que nós vamos chamar de IRO, que é Initial Rights Offering. Entendi. Aí eu falei, não, tudo bem. Porque assim, quando você vai lançar
ações, um conglomerado lá de ações no mercado. Sim, tem o IPO. Tem um IPO, que é o Initial Paper Offering. E o nosso era o Initial Rights Offer, que é o oferecimento inicial dos direitos. Porque o que eu ofereci são os meus ativos, é aquilo que rende da minha música. Não é o meu direito autoral em si, porque o direito autoral ele é intransferível. Entendi. Mas eu, até 50%, eu disponibilizei para os investidores dos meus ganhos. Então, todas as vezes que as minhas músicas são executadas, por exemplo, esse mês eu vou ganhar R$1.000 de ECAD. Vem 500 para mim e os outros 500 vai para a Brother, dessas 300 músicas, né? Que o correspondente a essas 500 músicas. Aí vai 500 para a Brother, que é a empresa, né? E ela fatia para os investidores. Quem comprou mais, ganha mais. E a galera que, se quiser participar, ela vai comprando. Exatamente. O meu já esgotou. Né? Porque tem um limite. Assim, são 4.000 cotas. Eles dividiram em 4.000 cotas de R$16,96 cada uma. Se você fizer a conta, vai dar 67 mil e alguma coisa. Mas isso é um investimento único. Aí, exatamente. Aí o que acontece? No meio da pandemia, eu, sem agenda, recebo, pagando lá as despesas da empresa, cartão de crédito, tudo, eu recebi R$58 mil. Difícil. Num dia para o outro. Rapaz. Só olhando o computador girando lá. E aí lá. o negócio é... Por isso que essa jogada de ter os artistas... Porque eu quero... Porque agora é o Porque seguinte... aí você pode lançar vários artistas. E eu posso lançar vários acervos você durante o ano. O cara é só compositor? O cara tem a mente aí, ó, de empreendedor. E o que acontece? Dessas 300, somente 73 tinham sido lançadas. Então, até hoje, eu estou lançando músicas do acervo. Então, está acrescentando moedinhas lá. Então, é como se o cara comprasse um prédio na planta. Vai aparecendo os apartamentos para alugar, ele vai alugando. Igual, por exemplo, lanço músicas, vou lançar 4 músicas em agosto. Dessas 4 músicas em agosto, 3 são do acervo. Sem contar outros intérpretes que vêm até mim e pegam música minha e vão lançar. Entendeu? Sem contar as regravações, que a Tuas Águas vai ser regravada agora. A Muzili já me pediu a autorização. Vai ser gravado pela Júlia Vitória e uma outra artista. Dessa ideia, cria pra mim um cantor virtual. Então, a ideia é essa. E assim, vamos... Depois você me vende, você vai me agenciar. Eu vou cantar no chuveiro, vou compor algumas músicas, que é o melhor que eu posso fazer. Combinado. E aí, o que eu fiz? Eu lancei, estou lançando tudo isso, né? E isso me gerou que eu fui o primeiro do Brasil, o primeiro compositor do Brasil a negociar meus ativos musicais em uma plataforma de marketplace, que a gente chama. E o negócio é no blockchain, é super seguro, é de acordo com a lei de direitos autorais do Brasil, e tudo muito organizado pela empresa. E eu fui o primeiro, então eu palestrei na Trends Brasil Conference, que é a maior palestra, a maior conferência aí de música do Brasil. Palestrei do lado do Lotif, que é um grande DJ, faz música com a Loki e tudo, e do lado do Márcio Buzelin, do Jota Quest. E tava eu lá, menino de Jataí, tava lá, né? Tirado de trás das malhadas para falar para uma imensidão de pessoas, editoras, artistas, produtores, gente da Globo, do Grupo Globo, de não sei mais quem, e lá me ouvindo, né? E perguntando como que foi o meu... E aí eu aproveito aqui, a gente já trilhou uma trajetória aqui no nosso podcast, acho que vai ser complicado a gente esgotar tudo aqui, nós vamos precisar vir numa outra vez, dose. Né? O que você... você contou do início até agora algo recente que está acontecendo, a transição de um estilo musical, esse romper desse selo que você lançou, em meio a uma pandemia, ferramentas aparecendo. O cara quer envolver, ele quer participar, ele quer investir na carreira dele. Qual que é o conselho que você dá para esse cara? Qual que é o caminho? O que você recomendaria o cara? Primeiro passa suas dicas de ouro. O primeiro ponto, pessoal, que eu acho assim que é importante, pastor, é a pessoa se munir dessas informações que eu tive no início. Aprender com quem já andou um pouquinho. Porque pode ser que essa pessoa lance uma música e estoure e seja um grande sucesso, aí um ponto fora da curva, mas a gente não trabalha com exceção. Então, a regra é o quê? É conhecimento. E aplicar esse conhecimento para que ele vire sabedoria na sua vida. Então, a gente criou um curso, né, o Código da Música. Muito da minha história está lá. O que deu certo, o que não deu, o que eu recomendo, o que eu não recomendo. A gente está atualizando sempre. Então, lá a gente fala desde a criação do nome, de uma parte gráfica, de uma definição de paletas de cor, baseado no seu público, naquilo que você está buscando em alcançar e atingir. Uau. Até... Está disponível onde?
Tá lá tem um link na minha bio com tudo lá, com todos os links Seu lá. Instagram vai estar na descrição do vídeo. Vai, aqui, Duo então Franco quem tiver Oficial, não interesse- tem como errar. Então lá a pessoa acha tudo, inclusive até a parte final, que é a questão do impulsionamento, que é o quê? Que é a entrega. A gente precisa saber entregar. O artista, muitas vezes, ele passa pelo processo criativo, ele fica tão cansado que quando fica pronto, Ele já não tem energia, não tem mano. energia, não tem Alguém dinheiro. resolve isso aqui. Ele não está aguentando mais. E ali que o negócio dele está nascendo. Até então foi só uma gestação. Ali que o neném nasceu agora, ele tem que pôr para andar. Aí que o trabalho começa. Aí que o trabalho começa. E, na verdade, a maioria dos artistas está cansado, porque muitos artistas são bons começadores de projeto, mas não são bons terminadores de projeto, porque a empolgação vai esvaziando. O cara tem muita ideia, fica empolgado, mas na hora de executar, de ver o negócio pronto, de erguer o prédio, falar assim, agora vamos, ele já desanimou, já está buscando outra coisa. Esse é um grande problema também, é a falta de foco que os artistas têm. Então, lá a gente ensina até a parte... o pós, que esse pós, né, da entrega, do impulsionamento, do tráfego pago, de realmente direcionar para as pessoas aquilo que elas realmente... onde está o público dela, quem que ela quer abençoar, com quem ela quer se conectar, né? A gente ajuda nisso, é a parte teórica. A parte prática nós fazemos também? Fazemos, só que tem um valor. E, geralmente, eu recomendo que você aprenda a pescar do que você vá lá pagar alguém para pescar por você, porque isso vai ser um valor mais alto para você. E vai esse valor custar a longo vai prazo. Custar e, às vezes, a não ser que você seja um milionário, né, mas não vou falar milionário, mas que tem um bom dinheiro para despender nisso, né, para investir nisso, mas é melhor que você aprenda, até para você não depender de ninguém. O segredo não ficar refém daquilo. A hora Exatamente. acontece um problema. Esse é um grande conselho também, é a arte sua ter a liberdade. Por exemplo, eu me lembro que eu comecei uma banda uma vez e com 3 meses de banda o guitarrista chegou em mim e falou assim, e aí, será que mês que vem dá para tirar um dinheiro aí? Tipo, a gente estava começando, né? Então hoje, só para você ter noção, hoje eu não tiro dinheiro do Duo Franco. O Duo Franco hoje, tudo que eu ganho, eu reinvisto. É igual um negócio, é igual uma empresa que você monta. Se você começar a tirar dela, ela vai acabar. Sim. Então, a pessoa ela precisa entender que é um investimento e que se ela tiver tendas para ela fazer, como o Paulo tinha, melhor. Deixa a sua arte livre do peso. Até que ela tenha... Exatamente. Tira esse peso da sua arte, de ter que te sustentar no primeiro momento, de ter que te render alguma coisa no primeiro momento. Todo negócio demanda um tempo até que ele... Arruma ali uma tenda para você fazer, né? Um trabalho paralelo, um ganha-pão, seja como Uber, seja como qualquer outra coisa. Está te mantendo, beleza, e vai desenvolver sua arte dentro do orçamento que você pode. Senão aquilo vai te sufocar. Né? Exato, vai sufocar a arte, vai matar a arte, vai tirar o prazer do processo criativo, vai tirar, vai trazer de sabores. Aí é onde a pessoa vende a alma dela para alguma gravadora ou empresário, quando e fica refém ou negocia o chamado, vai cantar secular porque é o que dá dinheiro. Por quê? Porque virou uma busca pelo dinheiro, não virou uma busca por responder o propósito. A percepção do propósito. Exatamente. Então deixa a sua arte livre, arruma uma renda, seja livre nisso, de deixar o tempo acontecer, porque hoje, pastor, isso provavelmente já aumentou, né? Mas desde a última vez que eu li, são 5.500 horas que sobem no YouTube por segundo. Quanto tempo a gente está aqui? 5.500 horas por segundo sobe no YouTube. O que vai levar uma pessoa a parar para te ver? Qual que é o diferencial que você traz? Então, hoje já está claro em todas as redes sociais que é quem cria conteúdo. É a constância de criar conteúdo que vai gerando no algoritmo uma mudança a seu favor. Olha, esse cara traz gente para cá. O que qualquer rede social quer? Você fica o tempo nela. Né? A rede social, eu costumo brincar, né, que o único lugar é lá e no tráfico de drogas que se fala em usuário, né? Porque a pessoa, na verdade, você não está consumindo. Na verdade, o produto é a sua audiência. Você é o produto, porque enquanto você está lá, anúncios estão passando e o seu tempo está sendo vendido. Né? Então, a plataforma que é isso, que você leve pessoas para lá e que elas fiquem o maior tempo possível para ver os anúncios, quem paga a conta. Então, você precisa ser uma pessoa que crie conteúdos constantemente. E pague a conta, né? Entendeu? Porque quando você cria conteúdo sempre, você está levando mais e mais pessoas. Forte, né? Entendeu? E assim, quando eu falo de criar vários artistas e até vários projetos, é porque eu estou levando uma pessoa que me ouve a me ouvir 10 vezes. Eu estou levando uma pessoa que já gosta do meu som a me ouvir 10, 20 vezes. É como se eu multiplicasse a minha audiência. E a plataforma está super feliz. Por consequência, seus ganhos. Todo mundo está ganhando. Todo mundo ganha. Então, o conselho que eu dou para quem quer começar é esse. Em primeiro lugar, seja fiel ao seu propósito. Não negocie o seu propósito. E, por causa disso, crie ferramentas para que a sua arte seja livre, com rendas paralelas, com gestão, com organização, sabe?
abrace o propósito que Deus tem para você, porque quando Deus nos chama, Ele já nos chama de antemão, já sabendo que a gente precisa de recursos. Então, Ele já provê tudo que a gente precisa para cumprir. Todas as ferramentas a gente vai ter em Deus. Então, descansa. É uma aventura, como, né, depende de fé, muitas vezes. Velho filho de segurança. É igual, vou gravar clipe agora, eu nem fico olhando o Fortes orçamento, emoções. né, eu sei do orçamento, me organizo para ele, mas eu falo, Senhor, vem das tuas mãos. não pretendo eu. O homem nada tem se do céu não lhe Exatamente. Então, assim, tem uma série também, um gole de ousadia nisso tudo. Sim, também, porque se a sempre pessoa tem, não né? começar a Uma pôr o pé resposta na em água, fé. uma resposta em fé, e principalmente constância. Lembrar que música não é 100 metros rasos. Qualquer tipo de arte é maratona. Você acha o seu ritmo, você vai nele. Vence quem chega por último. É uma luta, onde quem vence é quem está no último Quem round. conclui. Exatamente. Não tem essa coisa de, eu sou melhor que o outro está na minha frente. Nossa, um menino de 17 anos tem não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais e ganha não sei o que. Não se compare. Eu acho que toda comparação é maligna. E nessa parte, principalmente, porque o seu tempo é seu tempo, a sua estrada é sua estrada, as pessoas que vão conectar com você vão conectar com você. Não tenha medo, né? E nem preguiça de trabalhar, né? Vai na sua, Porque faz o resultado, o seu. ele é consequência do trabalho, do esforço. E quando você Eu acho que a trabalha... gente vende assim, muitas pessoas vendem a ideia de um sonho fácil, né? E não existe. Mas não existe. Não existe. Sonho fácil não existe. E geralmente o propósito é para aqueles que permanecem, aqueles que têm uma palavra que no dia ruim olha para trás e fala assim, não, eu estou aqui por causa disso, daquele dia, daquela palavra, do que Deus me chamou. Isso é muito importante. E aí quando você traça a sua vida nesse sentido, faz toda a diferença. E a constância, porque isso aí te leva a ser constante. Você não está fazendo para que, dessa vez vai virar. Não, você já está virando, meu amigo. Já está acontecendo. Todos os dias, pessoas que fingem não te ver estão se inspirando em você sem você saber. Estão falando de você nas rodas sem saber. Então, continua, vai fazendo o seu. Seguidor, ouvintes, espectadores, você não disputa, você compartilha. O cara que me ouve o outro, ouve. Sim. Então, assim, Não tem existe um espaço público para todo cativo, mundo. né? Não, as pessoas querem algo novo, algo fresco, algo real. Porque no mundo virtual as pessoas estão cada vez mais carentes de realidade. Mais de plástico, é muito mais teatral, Exatamente. performático. Aí vem uma pessoa igual um Whindersson Nunes da vida, filmando uma GoPro e brincando e sendo ele mesmo, bomba, ninguém entende às vezes a forma, mas é porque ele é real. Né? Ele é autêntico, ele é aquilo ali mesmo. Então, assim, eu acho que o segredo é você manter a integridade do seu chamado, a realidade daquilo que você vive. E isso aí, né, eu nem vou falar porque inclui uma série de disciplinas espirituais aí necessárias. A gente precisa orar, a gente precisa ter vida com Deus, precisa ouvir do Espírito para não ficar dando tiro no escuro aí, para saber o caminho que você vai traçar. E Deus, Ele aproveita, não se ache velho, não ache que passou seu tempo, né? Quando eu comecei a ouvir muito isso, você já é velho para fazer música para jovem, porque eu tenho já 35 anos, na época eu estava com 32, né? 31, 32, aí falavam isso para mim. E um dia Deus falou para mim assim, olha, você não está velho. Eu sou o senhor do tempo. Né? Não, cada um tem seu tempo, Sim. cada um tem seu momento. Eu estava vendo que o próprio Morgan Freeman foi ter o primeiro trabalho dele de destaque com mais de 50 anos. Né? Ele foi participar a primeira vez de um filme como... Nem era um personagem assim notável, assim, quase com um coadjuvante ali, um figurante, sei lá. Já com a idade bem avançada, né? E foi ter o papel principal já bem mais velho. Então, assim, não tem uma regra, um momento onde as coisas acontecem. Eu acho que quando acontece no tempo de Deus, assim, é muito bom. Porque parece que todo aquele tempo foi vale investimento, a pena. Exatamente. Né? Você olha para a vida de José do Egito, por exemplo. Né? Todo aquele processo que ele levou, 7 anos na casa de Potifar, aprendendo a administrar a fartura, e 7 anos na cadeia, aprendendo a administrar a escassez. Em um dia, Deus, uma conversa, murou uma chave na vida dele, e o processo foi muito importante. Não tem promessa sem processo. Exato, né? E quando ele entra na promessa, tudo que ele aprendeu foi para administrar os 10 anos de seca, os 10 anos de colheita, os 7 anos de colheita e 7 anos de seca, e ser um bom governador. A nossa geração é tomada de uma ansiedade, né? Ansiedade do sucesso. Então, tipo assim, o cara quer, com 20 anos de idade, já ter estabilidade financeira, carro próprio, casa própria, já quer ter estourado e não entende que o processo, eu não estou tratando de exceção, como a gente falou,
mas não entende que o processo é fundamental para te preparar para a promessa. Sim, com certeza. E todo o processo que eu passei, até mesmo as crises, as dificuldades, igual, vou lançar uma música sobre depressão, que se eu não fosse o que eu tive, o que eu passei, eu jamais poderia falar com a propriedade que eu falei. Sim. Então, embora a escritura seja um amparo para todas as coisas, a experiência ela traz um peso, né? Com certeza. Sem sombra de dúvidas maior para isso. Bom, Gui, Com eu certeza, é isso. vou dar por encerrado nosso podcast aqui. A gente passou mó tempo, eu nem vi o tempo passar. Espero que as pessoas sejam enriquecidas por isso. Obrigado pela disposição. Como eu te disse, você vai estar aqui em outras ocasiões, Com certeza. como a gente já vem costurando. E é isso, eu vou pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas. A gente vai lançar alguns insights aqui. Vamos, e vai ser muito aí. bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos com tudo. Um forte Vamos. abraço. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade.